Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e nosso Pai possa nos abençoar através de Cristo Jesus, com sua palavra maravilhosa que tem nos alimentado todos os dias. Hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária e vamos iniciar aqui recapitulando a pergunta 7 da nossa lição de ontem, da quarta-feira, né? Antes de entrarmos aqui na primeira pergunta de hoje, de quinta-feira. Ontem a gente viu, lá na pergunta 7, que o Senhor usou um exemplo. Olha, ninguém pode tirar da mão de um soldado os despojos, né? Das mãos de um soldado, prata, ouro, que está vindo da guerra. Ele acabou de ganhar a guerra, conquistou aquilo com a própria vida. E tomar aquilo dele, ele é capaz de morrer, não é fácil tomar, né? Ou tirar da mão do rei os seus prisioneiros que ele conquistou ali com muita, né, com muita luta e também com muito ódio, com muita raiva, né? É difícil um rei liberar o seu despojo ali sem uma luta, né? Não é fácil. O fácil é... Mas o Senhor diz aqui que ele faria tudo isso. Ele tiraria, né, da mão do soldado tudo que ele conquistou e tiraria e libertaria da mão do rei cruel, né, o seu povo. Deus, ele disse que lutaria pelo seu próprio povo, né, contra esses inimigos e realmente salvaria os seus filhos, os filhos da mulher que ela não tinha condição de criar, de educar, de manter, etc. Deus está dizendo, olha, não é difícil para vocês tirar aí, vocês não conseguem tirar na mão de um soldado ou de um rei, mas eu vou fazer o que é impossível para vocês, né? É o que o Senhor está querendo dizer aí com essa mensagem tão contundente. E na segunda pergunta de ontem, na oitava pergunta, ele diz bem claro, não é só isso não. Eu vou fazer com que os inimigos de vocês comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, né? Como se fosse vinho. Então todos eles ficarão sabendo, né, que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, o poderoso Deus de Israel, aquele que redimiu. Então Deus não só tomaria o despojo da mão do soldado e nem libertaria da mão do rei poderoso e cruel aqueles que eles havia tomado na guerra e estavam escravizando. Não só faria isso, mas faria com que eles comessem sua própria carne e bebessem seu próprio sangue. O Senhor está dizendo, eu sou mais poderoso, eu sou maior do que esses reis e os exércitos tudo junto. Ele está mandando uma mensagem nesse sentido para que o povo de Israel desperte e entenda que ninguém nesse mundo poderia confrontar a pessoa de Deus. Ninguém no mundo havia mais forte. Para ver se o povo entendia. Então, o Senhor usa essa linguagem aqui, que para nós hoje é uma linguagem até pobre, né? É uma linguagem rica em significados, mas para a linguagem para os dias de hoje é uma linguagem muito pobre. Por que é uma linguagem pobre para os dias de hoje? Porque antigamente o povo é que era pobre de compreensão e o Senhor precisava se comunicar neste nível para eles entenderem, né, o quanto poder o Senhor tinha para trazer para eles a libertação e a salvação, né? Então, hoje, na nona pergunta, temos aqui o seguinte questionamento, né? Quais perguntas foram feitas pelo Senhor ao seu povo e como ele respondeu? Vamos entrar agora no capítulo 50 de Isaías, o versículo 1, diz assim: quais perguntas foram feitas pelo Senhor ao seu povo e como ele respondeu? O verso 1 diz: o Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? Então, onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não. Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados, e eu os mandei embora por causa das suas maldades. Olha só. Então o Senhor aqui faz duas comparações, né? Para que o povo entendesse essa linguagem. Ele está dizendo claramente, ele usa o exemplo aqui do homem, né, que manda
uma mulher embora, não é? Mandou uma mulher embora, dando o divórcio dela, né? Se divorciando dela para que ela, né? Faça a sua vida com outro. E o outro exemplo é vender uma pessoa que ele tinha lá na sua fazenda como escravo. Ele fala nenhuma coisa nem outra, né? Nenhuma coisa nem outra. Eu nem vendi vocês como escravo, ou seja, se eu vendi vocês como escravo, vocês pertencem agora a outra pessoa. E se eu despedir vocês como um homem que dá uma carta de divórcio a uma mulher e manda ela embora, então cadê a carta de divórcio? O Senhor deixa bem claro, né? O Senhor está dizendo assim: olha, eu só permiti que vocês fossem levados cativos à Babilônia, mas eu nem me divorciei de vocês e nem os vendi como escravo para outro proprietário. Ou seja, a mulher, ela só deixava de ser propriedade do homem com uma carta de divórcio na mão. Se ela não tivesse a carta de divórcio, ela continuava, vamos usar o termo aqui, propriedade, para ficar mais fácil a comunicação. Claro que uma pessoa não é propriedade. Eu estou usando aqui a figura de linguagem que o Senhor está usando para um povo de dura servil entender, né? Estamos usando aqui a mesma linguagem. Claro que uma mulher não é propriedade, a mulher é um ser humano, igual ao homem. Mas era o costume de antigamente, eles estavam acostumados a fazer isso aqui. É por isso que ele diz aqui, né? Ó, quando uma mulher recebia a carta de divórcio, ela já não era mais propriedade daquele marido. É como se ela nunca fosse mulher dele. Ela agora poderia se casar com quem ela quisesse, com quem quisesse ser o seu marido e assumi-la como esposa, né? Então o Senhor falou assim: não, eu não fiz isso, não. Porque se um homem mandasse a mulher para a casa do seu pai, devolvesse ela para lá, e ela não recebesse a carta de divórcio dele, eles estavam apenas separados de corpo. Ela ainda era propriedade dele. Se ela casasse com outro, ele tinha até o direito de cobrar isso dela, né? Aí tinha as consequências, podia dar uma surra nela, podia até matar, né? Como fizeram em alguns casos bíblicos, né? Isso era o costume deles. Não vamos julgar aqui que hoje, com o nosso conhecimento, isso é uma barbaridade, mas antigamente era assim. E eles entendiam essa linguagem que o Senhor está usando. Não que Deus aprove isso, ele está usando aqui uma linguagem para se fazer entender, para dizer assim: olha, eu nunca abandonei vocês, eu nunca dei vocês, nunca vendi vocês, nunca aluguei vocês, não. Nunca me esqueci de vocês, mesmo vocês tendo escravo em algum lugar, eu estava de olho em vocês, né? É o que ele diz aqui: vocês foram levados prisioneiros por causa da culpa de vocês. Eu permiti que vocês pagassem as consequências por causa do pecado de vocês. Mas para que vocês aprendessem. Não é porque eu queria me livrar de vocês. Não é porque eu desisti de vocês. Eu mandei por causa das suas maldades. Que maravilha, né? Que texto lindo. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, né? Que novas perguntas fez o Senhor ao seu povo e o que ele respondeu a respeito do seu poder. Aqui nós temos o versículo agora de Isaías, capítulo 50, o versículo 2 e o 3, que diz assim: Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Porque ninguém respondeu quando eu chamei. Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não. Ele responde aqui: não. É só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu e posso fazê-lo vestir roupa de luto. Aqui o Senhor está tentando dizer ao povo de Israel por que é que eles não escolheram não ir cativos para a Babilônia. O Senhor está dizendo: a culpa é de vocês. Lembra que no verso anterior ele diz assim: olha,
vocês foram levados prisioneiros por causa dos pecados que vocês cometeram, ou seja, a prisão, o cativeiro era consequência dos pecados de vocês. Eu permiti que vocês fossem levados cativos por causa da maldade do coração de vocês, veja. Aí quando ele diz aqui, ó, por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Ele não está falando aqui de um tempo após o cativeiro, ele está falando aqui de um tempo antes do cativeiro. Ele está dizendo assim, olha, por que é que antes de vocês serem levados, antes de eu permitir que o juízo de Babilônia viesse levar vocês para o cativeiro, eu não mandei um monte de profetas tentar convencer vocês a abandonarem os pecados, se arrependerem e voltarem para mim? Ou seja, eu vim salvar vocês. Por que vocês não saíram ao meu encontro? Por que vocês não acreditaram em mim? Vocês, naquela época, vocês não acreditaram porque vocês acharam que eu havia perdido o meu poder de salvar. Mas, olha, vocês só foram levados cativos lá para a Babilônia por causa da culpa de vocês. Essa culpa não é minha. E nem eu perdi o poder supremo do Deus Criador que eu sou. Eu não perdi, não deixei de ser, não. Então, a culpa não é minha. A culpa é de vocês. E eu permiti que isso acontecesse para que vocês aprendessem, para nunca mais repetir esse sofrimento, porque eu não quero que vocês sofram. O sofrimento que vocês estão passando é uma consequência pura e limpa das suas escolhas, das vossas decisões. Olha, tudo isso que eu estou falando aqui poderia estar implícito nesta fala que o Senhor está dizendo ao povo de Israel. Né? Ele respondeu, por que ninguém respondeu quando eu chamei? Ou seja, ele chamou lá na boca de Isaías, antes de Babilônia vir. Ele usou a boca de Jeremias, implorando, antes de Babilônia vir. E por que o povo não saiu ao encontro dele? Né? Ele responde, porque vocês acharam que eu havia perdido o meu poder de salvar vocês. Vocês preferiram acreditar nos outros deuses, né? Nos outros deuses. Aí o Senhor pergunta, será que eu perdi a minha força? Claro que não. Ele vai dizer bem claro, olha, eu não perdi o meu poder, basta eu dar uma ordem e será cumprido. Se eu der uma ordem para o mar se secar, o mar vai secar na hora. Se eu der uma ordem para os rios mais cheios aqui, caudalosos, para que o rio vire um deserto, a água dele some na hora e os peixes vão morrer ali sem água. Né? Vai morrer na seca, no chão seco. Então ele diz aqui, olha, eu não perdi o meu poder. Eu posso, inclusive, não é só aqui na Terra, não. O meu poder não está limitado ao planeta que vocês vivem, não. Eu também posso dar ordem até aos céus, aquele que está além de vocês. O céu aqui atmosférico, né? O céu do planeta Terra, e o céu que está além do planeta Terra, o céu astral, onde estão os astros, né? O Sol, a Lua, as estrelas. Eu dou uma ordem. Se eu der uma ordem aqui, todo o céu se cobre de escuridão. Ou seja, o sol se apaga, a lua se apaga para vocês aqui, as estrelas deixam de brilhar, né? E o céu inteiro fica todo preto, se veste de luto. Eu não perdi o poder criador. Vocês foi que perderam a fé em mim. Né? Que mensagem poderosa, né? Isso o Senhor falando para aquele povo. Aí eu pergunto aqui, que é o que nós também devemos, né, nessa reflexão espiritual importante, perguntar para a gente hoje. Será que Deus perdeu o seu poder de criador, o seu poder supremo para a nossa vida hoje? Será que ele perdeu? Será que nós estamos confiando mais no dinheiro do que em Deus? Será que nós estamos confiando mais na nossa vida, na nossa rotina, na nossa força física, na nossa inteligência, na nossa estratégia, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós conquistamos? Será mais do que em Deus? Esse era o erro do povo do passado. E é o erro da maioria do povo do presente. Inclusive, os que se dizem cristãos, os que se dizem crer em Deus, crer na Bíblia, crer na sua palavra, no Deus da Bíblia. Meus amados, hoje é o dia de fazermos essa reflexão. Né?
O mundo se encontra num cativeiro babilônico. Muitos cristãos estão cativos, mas num cativeiro muito pior do que o cativeiro que era lá na Babilônia antiga, né? Por quê? Porque muitos hoje estão escravizados e acham que são livres, mas estão completamente dominados por esse estilo de vida moderno, completamente dependente disso tudo, né? E aí cabe uma reflexão espiritual profunda, sincera, humilde, para que o Senhor, ao falar estas palavras ao nosso coração, a gente volte a crer nele verdadeiramente. E quando ele chamar para nos salvar, a gente corra ao encontro dele.